Então, bom dia. Vamos falar então hoje sobre o Barracuda Backup, que é uma solução completa de proteção de dados, integrado à nuvem para ambientes físicos, virtuais e SaaS. Falando um pouco sobre a Barracuda é uma empresa que já está há alguns anos no Brasil, mas ela é uma empresa com muitos anos, com atuação durante muitos anos em mais de 100 países. Tá? Tem a sede lá na Califórnia, mais de 1.000 funcionários, escritórios em 15 países e clientes em mais de 100 países. São mais de 150 mil clientes. Alguns deles, a Citibank, a Coca-Cola, a FedEx, a Universidade de Harvard, a IBM e a L'Oréal são clientes Barracuda. Falando um pouco sobre a complexidade do backup tradicional. Nós temos, para a maior parte das soluções de backup, você precisa ter um servidor, um hardware, um software, mais um servidor de mídias, que pode ser o próprio ou um diferente, as fitas de backup e operação intensiva de todo dia verificar se foi feito o backup, trocar fita, etc. Transporte de mídia, para você poder levar essas fitas para outra localidade, né, para você ter a segurança contra um disaster recovery, né? E fora isso, a preocupação de fazer isso em localidades remotas. Às vezes, o servidor de mídia está local, centralizado, então tem o problema da WAN. Às vezes, seu servidor de mídia está nas diversas localidades remotas, e aí você tem o problema das fitas, né, de transportar as fitas em cada uma dessas localidades. Ou não transporta e corre o risco, né? Então, eu tenho aqui múltiplos fabricantes, uma operação complexa que, quando você olha só o custo do software, parece simples, mas tem todo o custo aqui de você estar transportando essas fitas, guardando essas fitas, ok? E os riscos de você não fazer isso, ok? Como é que é a solução da Barracuda? A solução da Barracuda é muito mais simples. É um appliance que já tem um software dentro, e eu replico, faço os backups em disco, e eu replico para a nuvem. Simples. Então eu tenho todos os benefícios do meu backup em fita, que eu tenho o meu backup em 2 lugares, e é tudo um único fabricante, tudo simples, tudo direto, tudo fácil, não tem que manipular a fita, é muito mais simples, tá? E o preço é competitivo, como a gente vai ver aí, uma oferta aí no final da apresentação, ok? Então, Barracuda Backup é uma solução abrangente, integrada à nuvem, simples de implementar e fácil de gerenciar, como vocês vão ver aí. Substitui soluções fragmentadas e ela é segura. Por quê? Porque tem os dados criptografados, tanto nos discos locais quanto na nuvem. Todos os dados são criptografados automaticamente com a ES256. Mudanças à vista, né? O que tem acontecido aí nos últimos anos, né? Os dados estão em todos os lugares. Então, você tem infraestruturas físicas, infraestruturas virtuais, software as a services como o Office 365, é uma realidade, nuvem pública como Amazon e Azure, e internet das coisas. Então, seus dados já estão em todos os lugares. Seu backup também tem que estar, né? E aí você tem os problemas, né? Seus dados podem estar corrompidos, você pode receber um ataque de ransomware, ou hoje as ameaças, né, os vírus evoluíram, né, a gente tem uma nova classe de vírus chamados APTs, que são vírus muito mais avançados, não são descobertos por antivírus comuns, não são descobertos por Next Generation Firewalls comuns, você tem que ter uma camada a mais de segurança, senão esses vírus passam, e tem os erros humanos, né? Um exemplo típico de erro humano é um desenvolvedor vai lá, vai apagar uma tabela do banco de dados e apaga a tabela errada. E aí perde aí dados importantes, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue resolver esses 3 problemas, né? Então, agora a gente vai começar simulando uma perda de dados. Então, eu vou começar o lab agora, entrando aqui. Aqui é um exemplo da solução, que a gente vai voltar em seguida, tá? Mas vamos lá mostrar o meu ambiente aqui para você simular. Eu tenho 2 servidores de anti-spam da Barracuda. O Bravo BSF1 e o Bravo BSF2. Eles estão em cluster, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente dar um shutdown num dos 2. Então, vamos ver aqui. Eu vou dar um shutdown em qual? Deixa eu escolher aqui o certo. Então, eu vou dar um shutdown no 1, porque depois eu vou fazer ele rodar aqui dentro.
Muito bem, então eu vou dar um shutdown nesse equipamento aqui, ó. Ok? Dei um shutdown, tá? Para vocês verem o que está acontecendo. Mostrando a tela do equipamento. Está aqui dando shutdown aqui embaixo, ó, no final aqui, dando shutdown nos serviços, ok? Muito bem. Então, esse servidor está sendo desligado, ok? Vamos voltar agora para o nosso POC, para a nossa apresentação. Depois a gente volta para o POC. Então, o que a gente precisa ter? Então, estou simulando um problema lá. Daqui a pouco a gente volta para continuar o POC. Então, o que a gente precisa ter no final? Né? A gente precisa ter uma solução, não adianta só fazer o backup, eu preciso ter um restore muito eficiente. Então, eu vou mostrar para vocês que o Barracuda Backup está um nível à frente. Né? Por quê? Porque a gente vai mostrar aqui um caso ao vivo de Disaster Recovery e recuperação rápida, que são outros casos. Vou mostrar alguns casos aqui. No POC a gente vai mostrar um Disaster Recovery de uma máquina virtual. Tá? E nos slides eu vou mostrar a recuperação rápida. Ok? Então, Barracuda Cloud é a solução, né, porque ela é especializada em segurança e backup. A gente vai falar um pouco mais de Barracuda Cloud. Como que é a arquitetura, então, da solução? Então, eu tenho aqui meus fontes de dados, que podem ser servidores físicos ou servidores virtualizados nos ambientes Microsoft Hyper-V ou VMware. Okay? Então, máquinas virtuais aqui ou máquinas físicas são fontes de dados. E como é que eu faço backup? O backup é uma solução Barracuda Backup que pode ser implementado em físico ou virtual. No meu exemplo aqui, tá? Eu estou rodando o Barracuda Backup Services virtual. Aqui, ok? Voltando. E aí, eu posso fazer a replicação dos dados. Uma vez que eu faço o backup dos meus dados dentro dos discos, tanto do físico quanto do virtual do Barracuda, eu consigo replicar os meus dados para a nuvem da Barracuda, que é uma nuvem muito sofisticada. São 7 data centers espalhados no mundo. Seus dados vão estar em 2 data centers diferentes, em 2 continentes diferentes sempre. Então, você vai ter um nível de tolerância muito sofisticado. Tá? Fora isso, imagina que você tem uma necessidade de falar, não, mas eu preciso ter fitas, porque minha organização exige que eu tenha fitas. Não tem problema nenhum. Existe uma ferramenta chamada Backup Export Tool que eu posso exportar ou do meu... Imagina que você queira fazer só para o ambiente local e não queira usar a nuvem da Barracuda. Você pode usar a ferramenta de Export Tool e exportar para fitas e discos comuns ou exportar para Amazon Web Services, que é a nuvem da Amazon. Tá? Ok? Então, você tem todas essas possibilidades aqui. Né? E quais as aplicações que o Barracuda protege? Ele protege todo o ambiente. Então, em termos de aplicações, eu vou proteger seu Exchange, seu SharePoint, seu SQL Server. Imagine aquele caso que eu comentei do usuário que deletou a tabela errada na base do SQL Server. Você pode fazer o backup a cada 15 minutos e pode fazer o restore rapidamente só daquela base de dados. Recuperando a base de dados, você recupera a tabela que aquele DBA deletou. Exchange, vamos supor que alguém deletou um e-mail e precisa recuperar um e-mail específico. Deletei, apaguei, né? Beleza, você vai lá no backup, volta alguns minutos, né? Porque você pode fazer backups a cada 15 minutos, diferenciais. Volta lá e consegue recuperar o e-mail específico daquele usuário, aquele e-mail. Tá? Então, aqui é bem no nível de detalhe. Tá? Que hipervisores a gente já falou, VMware e Hyper-V. Que sistemas operacionais suportados? Várias opções de Linux, Mac e Windows, praticamente todos os servidores e desktops Windows. E soluções de storage, qualquer solução NAS ou SAN, e ainda os sistemas de arquivos típicos de Windows e típicos de Windows para você fazer backup ainda de share de arquivo compartilhado remoto. Okay? Desduplicação. A desduplicação da Barracuda é super eficiente.
ela não é uma desduplicação só baseada em bloco, ela é uma desduplicação baseada em subbloco. Então, as soluções que têm desduplicação baseada em bloco, elas não são eficientes. Não são eficientes por quê? Se eu tenho lá 10 blocos e alterei 1 byte de cada bloco, na hora que eu fizer o backup com aquela solução, eu vou ter que fazer os 10 blocos novamente, né? Então não adiantou nada, né? Com o Barracuda, ele só vai fazer o backup daquele byte que mudou dentro de cada bloco. Então é nível de sequência de bytes, não é nível de bloco. Então é subbloco, ok? Então eu consigo fazer, então, os meus backups dos diferentes servidores de diferentes localidades, e aí eu consigo reduzir. Então, em cada Barracuda, eu tenho uma quantidade de dados muito menor do que eu tenho nas origens. Por quê? Porque eu tenho muita coisa redundante aí, muitos blocos que são repetidos. Tanto porque eu tenho múltiplos servidores parecidos, tanto porque quando eu for fazendo retenção e eu tenho várias vezes o mesmo backup, eu não guardo 100% das várias cópias, eu guardo as modificações. Então, a desduplicação ela funciona em 2 níveis. Tanto no nível de dados repetidos em servidores separados, quanto em dados repetidos que eu faço de múltiplos backups, ok? E quando eu faço a replicação para a nuvem, de vários backups, também na nuvem eu tenho os dados mais ainda reduzidos, tá? Então eu consigo ter, tipicamente, 50% de redução de espaço de disco, né? E banda utilizados. Um ponto importante, né, que é uma pergunta comum, se eu tiver um servidor remoto e o backup na matriz, a desduplicação é feita na origem e no destino. Você que manda, ela é feita nos 2 lados. Ou seja, eu posso ter servidores, então, nas filiais, fazendo o envio das informações pela nuvem, que eu não vou sobrecarregar a WAN? Sim. No primeiro dia, talvez se sobrecarregar bastante, mas nos dias subsequentes, você não vai ter mais carga, porque ele só vai mandar as modificações. Ele vai fazer desduplicação na origem, ok? Um ponto interessante é, toda vez que eu faço o backup, eu vou fazendo as minhas retenções. Eu posso fazer retenções, por exemplo, os últimos 4 dias, as últimas 4 semanas, os últimos 12 meses e os últimos 7 anos, por exemplo. Então eu posso voltar no tempo qualquer data dessa. Então amanhã, alguém apagou uma planilha Excel. Precisamos voltar um dado, mas o cara apagou a planilha Excel já faz uns 4 dias. Beleza. Eu vou aqui no backup diário, como eu tenho 5 dias, eu consigo voltar 5 dias no tempo. E se eu perder meu ambiente local? Não tem problema, tudo na nuvem, as retenções que você tem local, você tem na nuvem. E mais uma vantagem, vamos supor que você esteja faltando espaço em disco no seu, você comprou um Barracuda com determinada capacidade, por exemplo, 4 tera, e já não está cabendo. O que você vai fazer? Bom, eu queria tirar minhas retenções mensais e anuais, porque não faz sentido mantê-las aqui. Eu queria manter só na nuvem, não tem problema nenhum. Barracuda permite que você faça o off-site vaulting, ou seja, os dados mensais e anuais, limitados a 12 mensais e 7 anuais, eles podem estar repousando só na nuvem. Tá? Então você libera espaço local. Outra pergunta de um cliente que precisava ter revisões mensais por 5 anos. Então ele precisava ter 60 revisões mensais. Né? Aí a Barracuda não vai permitir que você tenha 60 revisões mensais, mas lembra daquela outra opção, eu consigo ter uma solução AWS, na AWS, chamada Virtual Tape Library, que é VTL, lá na Amazon, é um serviço da Amazon, e aí sim, você tem lá, você paga o espaço específico lá na Amazon, e aí você pode ter as retenções que você quiser sem limites lá na Amazon. Tá? Então, se você tem retenções normais, Barracuda vai te atender. Se você precisar de muito mais retenções só na nuvem, você tem a opção de fazer exportação para o AWS, ok? Vamos ver então como é que vai as opções aí de Disaster Recovery, on-site, off-site e na nuvem. Né? Então, vamos imaginar então o que aconteceu no nosso ambiente que a gente está reproduzindo lá. Eu estou em um host SX que está rodando a máquina virtual. Como é que essa máquina virtual está rodando? A máquina virtual está rodando a memória e na CPU desse SX e nos discos desse storage. Então, repetindo, essa máquina virtual está usando memória e CPU do host e os discos do storage. Agora, imagine que você tem uma catástrofe, que seu storage
deu problema. Se você deu histórico de problema, automaticamente suas máquinas não vão funcionar mais, porque estava lá no storage, não tem mais disco, não tem como rodar minhas máquinas virtuais. O que você faz nesse momento? E é o que a gente vai fazer nesse laboratório aqui ao vivo, tá? A gente faz um live boot. O que é o live boot? Eu vou lá no meu Barracuda e falo, Barracuda, pegue a máquina virtual que estava aqui dentro do meu storage, que não está disponível mais, e faça executar a partir dos meus próprios discos, mas na CPU e na memória desse host SX. Então, quando eu dou o live boot, a máquina fica viva novamente. Aí você poderia falar assim, ok, estou zarado, também perdi meu host SX. Então, não adianta fazer a live boot porque eu não tenho mais o host. Não tem problema nenhum. Pela solução que você está comprando, se você comprou a nuvem, que é opcional, você tem a opção de fazer o Cloud Live Boot, ou seja, você tem a opção de pegar as VMs que estão salvas na nuvem da Barracuda e botar nos servidores SX que estão lá dentro da Barracuda. E aí você vai ter as máquinas virtuais disponíveis. Lógico que você vai ter um trabalho para acessar elas, mas em poucos minutos você vai ter todo o seu ambiente disponível, um disaster recovery baseado em nuvem, sem você ter que pagar uma infraestrutura para você fazer o disaster recovery. Tá? Você faz o disaster recovery diretamente na infraestrutura da Barracuda. Ok? Bom, vamos então fazer isso na prática. Vamos fazer um live boot. Eu vou ressuscitar aquela máquina. Então, para quem não estava aqui, o que eu fiz? Eu desliguei a máquina BSF1, né? Então, eu vou entrar aqui e eu vou dar um reload aqui. Vocês vão ver que a máquina não está subindo, ok? Né? Só para ficar tranquilo, né? O meu serviço de Barracuda Backup, Barracuda Spam File está no ar porque eu tenho um cluster com 2 caixas, tá? Mas um dos módulos aqui não vai subir, vai dar timeout. Não vou esperar dar timeout, tá? Vou voltar aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou lá na gerência da Barracuda, vou entrar. Então, o BSF1, ele está sendo salvo no BBS1. Então, eu vou entrar no BBS1, vou localizar minha máquina virtual lá, BSF1. Não façam confusões direito. Aqui é Barracuda Spam File 1. Eu vou botar ela no Barracuda Backup Service 1. Ok? Então está aqui. Eu vou fazer um restore. Aí eu vou fazer um Live Boot Management. Ok? Opa. Não. É isso aqui. Não é aqui. Não é aqui ainda não. Depois a gente vai ver aqui no Management do Live Boot como faz. Eu vou clicar no Restore Browser. Já cliquei aqui no Restore Browser. Está aqui. Vamos lá, Restore Browser. Ok. Então, dentro do Restore Browser, eu vou localizar a VM que eu quero. Então, onde que está a minha VM? Tá? Então, eu vou clicar aqui no VMware. E eu vou rebootar a minha máquina VM. Eu posso voltar para um backup que eu fiz hoje, ou posso escolher uma data qualquer. Então, como eu estou fazendo o backup com retenção vários dias, eu consigo voltar no tempo e falar, eu quero bootar essa máquina VM, por exemplo, no dia 14. Né? Então, eu consigo voltar no tempo. Todos esses dias aqui estão disponíveis, ok? Tá? E continuando aqui, mas eu vou voltar ao último data, porque não tem sentido eu voltar muito tempo nesse sistema, então eu vou pegar a última data aqui. Tá? A última... Enquanto está carregando... Esse é um ambiente de teste, então tem bastante recursos, tá? Tem bastante... Pode ser que outras pessoas estejam fazendo outros testes, então por isso está um pouco devagar, ok? Então eu estou navegando então pela estrutura, entrei aqui, né, via vCenter, né? Do vCenter eu conectei no meu VMware, entrei no meu data center que a gente aqui chama de DC.
Dentro do DC, para este Barracuda Backup, eu estou fazendo só da máquina SX e está lá o Barracuda Spamfire 1. Eu vou fazer um live boot agora. E vocês vão ver a máquina ressuscitando sem depender do storage. Eu já cliquei, esperando aqui o... Ele está localizando a máquina. Será que eu já cliquei, pessoal? Eu acho que eu já cliquei. Vou clicar mais uma vez. Eu acho que eu já tinha clicado. Opa, está aqui. Então eu posso escolher. Eu vou fazer o live boot, né? Direto dos discos do meu appliance. Eu vou fazer na nuvem. Vamos fazer aqui, porque na nuvem demora muito, pessoal. Mas vocês podem fazer, depois eu dou a dica de como vocês vão fazer um POC aqui, tá? Então eu vou fazer o backup appliance. Onde é que eu quero executar? Eu quero rodar no mesmo servidor SX, mas a partir dos discos lá. Então, a partir dos discos do meu backup. Mas em que servidor SX? Eu quero rodar no mesmo servidor SX que estava rodando antes, ou eu quero rodar em outro servidor SX? Não, no mesmo. Tá, beleza. Então, vou botar a VM aqui. Ele já vai abrir uma janelinha, e aí ele vai mostrar nessa janelinha de uma maneira muito rápida que ele está escolhendo o servidor SX. Específico, vai configurar a máquina lá, vai configurar uma nova máquina, não vai usar a máquina que deu o problema, ela está apontando os discos, então ele está, já ele vai mostrar construindo. Ó, está aqui. Então ele está pegando a informação, vai logar no servidor SX, né, que é o servidor HP, vai configurar os dados, e aí eu tive um problema. Ele está falando que o servidor já existe, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Tá? Eu vou renomear o servidor anterior. Para old. É lógico, né? Porque eu estou rodando. E agora eu vou fazer o live boot. Deixa eu ver se voltou. Já está em old, tá? E agora eu vou fazer o live boot. Só um minuto, por favor. Enquanto está carregando, vai aparecer aquela janela. Eu realmente não sei por que hoje o sistema está aqui, né? Então eu vou botar na localização original. Agora o nome não vai ter problema do nome. Vocês rapidamente vão ver, né, a máquina ficando viva, sendo configurada. Né? Então, repetindo, eu vou botar a máquina BSF1 no mesmo host que estava rodando antes, tá? O mesmo host, tá? Pegando informação, vai logar no servidor e está aqui, tá? Se a máquina estiver rodando na nuvem, você consegue rodar uma aplicação para se conectar na nuvem, né? Porque está aqui, tá? Então, beleza, já está subindo a máquina. Vou voltar aqui no ambiente. Vou dar um refresh aqui. Vamos lá no meu servidor HP. Está lá o Barracuda Spamfire. Tá? Vamos ver. Está subindo aqui. Tá? Então eu vou deixar a máquina subir.
e daqui a pouco a gente vem aqui para ver se ela voltou. Vamos voltar para a apresentação, depois a gente volta aqui, tá? Então, depois eu mostro que voltou tudo em ordem. Então, como eu mostrei, né, o Barracuda tem o Live Boot, que é uma das opções, tem também o Cloud Live Boot. Agora, eu não vou fazer POC por causa do tempo, mas agora eu vou mostrar outros tipos de recuperação rápida. Veja, o objetivo é fazer o Disaster Recovery e recuperação rápida, tá? De qualquer arquivo ou VM. Então, o Live Browser, o que eu faço? Eu consigo navegar naquela interface que eu mostrei, e olha o que eu fiz. Eu entrei no VM, entrei no Data Center, entrei no host SX chamado demo, entrei numa máquina virtual chamado LNXFS, tá? Entrei no Data Store, dentro do Data Store achei uma partição Linux e dentro achei uma pasta administrador. Posso voltar no tempo, o dia que eu quiser, e aí escolho o diretório e simplesmente clico em Download para baixar o arquivo. Quando a máquina é dentro do VMware, eu consigo voltar a qualquer tempo e consigo pegar qualquer arquivo, mas eu consigo fazer download. Quando é um servidor com que tem agente, na hora que no botão eu consigo salvar diretamente, especificamente no local de origem. Tá? Então, eu vou ter essa granularidade mesmo em máquinas virtuais sem agente, né? E máquinas com agente eu tenho a granularidade e consigo fazer tanto download quanto salvar no local original. Ok? Muito simples, muito rápido. Tá? Outro ponto de recuperação rápida é, e se eu tiver servidor físico e o servidor físico crashar? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um P2V, que é o Physical to Virtual. Como é que faz isso? Então eu tenho meus servidores físicos fazendo backup, vamos supor que eles ficarem disponíveis, o que você faz? Você executa uma tarefa de P2V e você cria máquinas virtuais a partir das imagens que você tem dentro do Barracuda Backup. Então rapidamente você volta. Também pode ser usado para migração. Tá? Então, se você tem um monte de servidor físico, tem um Barracuda Backup, usa ele para migrar, para criar suas máquinas virtuais. Ok? Outro exemplo de recuperação, vamos supor, não, mas eu não quero recuperar meu servidor físico para um virtual, eu quero recuperar o servidor físico por físico mesmo. Aí eu tenho um conceito chamado, recuperação chamada Bare Metal. Como é que funciona? Você entra lá no próprio appliance da Barracuda, tem links para fazer download de um software muito simplesinho que você grava um CD. Aí você pega o seu servidor novo, né, boota com esse CD, ele vai perguntar qual o IP do Barracuda Backup que tem lá o servidor que você quer recuperar. Coloca o IP, ele conecta, faz o restore e pronto. Em 20 minutos, tá, seu servidor voltou a funcionar físico para físico. Né, seu servidor físico, lógico, eu dependo de ter um hardware novo para botar o CD nesse hardware novo, mas eu consigo fazer um restore P2P. Tá? Tudo que eu estou falando está dentro do pacote. Tá? Então, demo, vamos dar uma olhada lá como é que ficou nossa demo. Então, aqui, voltando, Barracuda Spam Firewall, vamos dar uma olhada, se a máquina já levantou. Ainda está levantando. Vamos voltar então lá para a apresentação, daqui a pouco a gente volta. Tá? Muito bem, aí você fala assim, ok, beleza, eu tenho backup, eu tenho restore, eu tenho disaster recovery, eu tenho P2V, eu tenho P2P, eu tenho Cloud Live, eu tenho Cloud Live Boot, eu tenho Live Boot, eu tenho um monte de recursos. Mas se o meu Barracuda Appliance falhar? Se o Barracuda Appliance falhar, é muito simples. Por um custo adicional muito barato, você pode ter a opção de receber um Barracuda Backup no próximo dia útil. Tá? É uma taxa adicional, você tem a opção de receber um Barracuda Backup. Eu não quero pagar essa taxa. Não tem problema, você vai receber um Barracuda, mas não vai ser no próximo dia útil, vai ser em 30 dias. Ok? Ok, mas eu não quero receber no próximo dia, eu quero ter na hora. Ok, então, por um valor um pouco mais, um pouquinho maior, não é um valor de um hardware inteiro, da solução inteira, é um valor bem menor que um hardware inteiro, a gente consegue colocar um equipamento inteiro ao lado do seu equipamento principal. Esse equipamento fica parado lá, né, é só hardware. Aí deu algum problema, abre o chamado da Barracuda, transfere as licenças,
você arranca os discos, né? Se eles estiverem funcionando do seu primeiro appliance, coloca no segundo, liga, seu backup volta a funcionar normalmente, tá? Então, tem várias opções de recuperação rápida aqui. Fora isso, né? À medida que você compra o Barracuda, você tem um serviço que você paga anualmente, né? Então, se você está pagando esse serviço, você tem direito a fazer o refresh de hardware. O que significa isso? Por uma taxa pequena, só para pagar logística e impostos, que no Brasil tem um problema de impostos, né? Nos Estados Unidos isso seria gratuito. Aqui no Brasil, como tem que vir de lá o equipamento, então eu tenho que pagar apenas os impostos. Eu consigo trocar meu equipamento por um novo a cada 4 anos. A cada 4 anos a Barracuda faz o appliance com hardware maior, com mais processamento, mais memória, e aí você não vai ter um aumento de capacidade, mas você vai ter um refresh do hardware a cada 4 anos. Tá? Simplicidade. Então, é muito fácil comprar, não tem taxa por aplicações, então aplicações limitadas, SQL, Exchange, você não tem que comprar nenhum tipo de licença adicional, por isso está tudo incluso. A precificação, não tem precificação complexa, não tem taxa por agente, Live Boot, Cloud Live Boot, está tudo incluído. Tá? Não tem taxa de replicação, você tem que comprar o serviço de nuvem, mas a gente vai mostrar os preços aqui no final. Tá? E não tem taxa para backup virtual, então está tudo incluído. Tá? Aqui um depoimento, né, do StorageReview.com, que eles conseguiram fazer um POC, né, tirando da caixa, né, até conseguir fazer um backup de toda a infraestrutura dele, que é pequena, demorou 10 minutos. Tá? Então é muito simples. Aí é o Storage Review que falou, né? Deve ser uma estrutura simples, né? A infraestrutura dele não deve ser muito complexa. Mas isso aí já desde 2014, ok? É fácil de gerenciar, administração integrada em múltiplos sites. Então, eu tenho um cloud control, então você vê todos os seus appliances aqui, locais ou remotos, e aí você, clicando num deles, você tem acesso a saber tudo o que está acontecendo. A gente vai dar uma olhada na tela dele aqui. Enquanto isso, o nosso Barracuda Spam File está subindo aqui. Eu vou mostrar a tela principal aqui do equipamento. Eu tenho aqui meu ambiente. Eu tenho um Cloud to Cloud aqui, que não é o foco desse POC, que eu estou fazendo backup de Office 365 direto na nuvem da Barracuda. Tá? E eu tenho aqui meus 2 Barracudas aqui. Entrei num deles, tá? Então eu vejo aqui meu espaço de backup local, que foi feito no backup local, e nuvem, eu não estou com nuvem ativada nesse equipamento. E ele está mostrando todos os backups. Vamos dar uma olhada nos relatórios aqui para você ver como é fácil. Então, vou dar uma olhada nos relatórios. Eu estou fazendo backup a cada 6 horas. Então, aqui, ó, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Os backups estão demorando em média de 20 minutos. O primeiro backup demorou 18 horas. Tá? Por quê? Porque ele foi quase 1 tera. Tá? Ele é bem gentil para não sobrecarregar o teu link. Então, o primeiro backup é demorado mesmo. Tá? E aí, o último backup aqui demorou 20 minutos. Vamos dar uma olhada nos detalhes desse último backup que demorou 20 minutos, só para vocês terem ideia dos relatórios, como são bem completos. Então, o relatório mostra aí a evolução, né, de System State, arquivos, Virtual Machines, né, em termos de enfim, todos esses dados, eu consigo ver os arquivos que foram adicionados, eu consigo ver os System States, então eu consigo recuperar Active Directory por aqui, tá? Então, está tudo aqui, e minhas máquinas virtuais, né? O mesmo job eu estou misturando físico com minhas máquinas virtuais aqui, né? Sejam Hyper-V ou sejam VMware, tá ok? Tá? Então, está visto aqui, eu consigo fazer o download, e tem outras coisas, né? Se vocês quiserem acessar essa página, acessem esse link aqui, tá? E tem lá um botãozinho falado demo, e aí vocês conseguem acessar um ambiente de demo para ver. Voltando aqui, ainda está startando lá o nosso ambiente, vamos aguardar mais um pouco. E aí eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Sucesso comprovado,
né? Vocês vão ter acesso a esse vídeo e essa apresentação, e todos esses casos de sucesso aqui são clicáveis de vários clientes aqui que fizeram suas declarações, estão muito satisfeitos com o Barracuda Backup. Então, é uma solução já amplamente utilizada no mundo. Okay? Os dados estão em todos os lugares, seu backup também pode estar em todos os lugares. O valor da Barracuda. Então, primeiro, né, recapitulando, operações simples e efetiva. Você pode fazer um trial. Então, você pode acessar o demo naquele backup.barracuda.com, ou você pode entrar em contato comigo, que eu te dou as dicas de como baixar uma máquina virtual para você fazer um trial. Tá? Com a máquina virtual, você consegue até fazer live boot. Tá? Você vai se livrar das fitas. Por quê? Porque você vai fazer backup em disco, né, e replicar para a nuvem, seja a nuvem da Barracuda ou seja a nuvem da Amazon. Tá? Você vai ter um único fabricante, um único console. Já inclui suporte 24/7 em inglês e espanhol diretamente com a Barracuda. Deu um problema, abre um túnel, eles conectam no seu equipamento e resolvem. Tá? E tem a opção de troca em um dia útil ou spare on site e troca de hardware a cada 4 anos. Tá? Para ficar tranquilo mesmo. Tá? O IDC, mostrando aí, né, a resposta dos usuários, mostrando que Barracuda tem sido a solução mais vendida em termos de solução de hardware de backup no mundo. Ela sozinha está quase batendo os dois, o segundo e o terceiro colocado juntos, tá? Com mais quase 8.000 clientes, né? De Barracuda Backup, tá? Que mesmo sendo virtual, o IDC fala que é um backup para appliance físico ou appliance virtual, ok? Vamos dar uma olhada como é que está lá o nosso... Ainda está startando. O negócio está devagar lá. Vamos em frente. E aí vamos ver uma oferta especial. Vamos ver os modelos, preços e uma oferta especial. Então, está aqui a linha completa de modelos da Barracuda que você pode adquirir conforme a tua necessidade. A gente tem soluções baseadas desde o 190, que é de 1 tera, até a solução 1090, que é de 112 teras. Tá? Existem, então, aqui preços já definidos para esses equipamentos, são os equipamentos que a gente mais vende. Tá, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. O 290. Então, ele tem a capacidade de 2 tera. A gente recomenda que você compre o 290 se você tem 1 tera de dados. Por quê? Porque seus dados vão crescer, seus dados vão ter múltiplas retenções, você vai crescer. Então, o volume de dados sugerido, ele tem valores que fazem diminuir ele e valores que fazem aumentar ele. O que faz diminuir ele? A desduplicação. Mas o que faz aumentar ele? O crescimento natural dos dados nas empresas e as retenções desejadas. Então, para você manter o seu equipamento por vários anos, né, é bom você não comprar limitado, né, comprar com espaço. Então, a recomendação é sempre, para cada dado que você tem, você compra um equipamento que tem a capacidade do dobro. Você já começar pela metade, né, não adianta nada. Você tem 2 teras de dado, compra essa solução, lota, no dia seguinte colocou um arquivo a mais, já está lotado, então você já começa lotado. Tá? Então, começa com 50% da capacidade. Muito bem. Então, 290 para 2 teras, com uma capacidade, volume de dados sugeridos de 1 tera, o preço novo dele é $4.000. Tá? Todos os preços estão em dólares aqui. Tá? Se você quiser comprar o suporte para nuvem, incluindo o Cloud Live Boot, aqui já tem o Live Boot. Aqui tem o Cloud Live Boot. Tá? Você paga mais 1.328. Esse preço aqui já tem 1 ano de suporte, tá? E contrato de suporte. Você renovando, quanto que eu renovo ele? Você só renova depois do segundo ano esse valor aqui. Então você paga no primeiro ano esse valor e esse aqui opcional, e esse valor aqui você paga a partir do segundo ano, ok? Lógico, né? Se no segundo ano eu vou usar a nuvem, você tem que pagar esses 2 valores aqui, tá? Vamos comparar isso com ofertas do mercado. Eu tenho uma solução aqui que eu pesquisei e recebi isso como e-mail marketing, então eu coloquei aqui. Tá? Então a solução é de uma revenda, ela fala assim, olha, eu estou vendendo para você uma solução Frank, né? É uma solução Frankenstein, porque ela é misturada Dell com Veritas. Qual é o problema das soluções misturadas? Né? Imagina que você tem um problema no seu backup, aí você entra em contato com o suporte da Veritas e fala, eu estou com um problema no meu backup.
E aí? Aí eu falo, não tem problema no software não, liga lá para o seu fabricante do hardware que o problema está no hardware. Aí você vai lá no hardware da fita, ou no hardware do servidor, e fala assim, ó, eu estou com problema no backup. Aí o cara fala, ó, meu hardware está tudo em ordem, liga lá para o pessoal do software que o problema é do software, não é do hardware não. Então o pessoal lá do fabricante, né, o pessoal do suporte esperto, não vai querer, né, empurra, olha, vê o outro primeiro, depois você vem falar comigo, né? Então os dois vão ficar um empurrando pro outro. Enfim, com Barracuda não, Barracuda é o único pescoço para vocês ganhar, só é um fabricante. Então a culpa é dele. Então deu problema no hardware, deu problema no software, a culpa é da Barracuda, você vai ligar para o suporte só, ele vai acessar a sua máquina, verificar, trocar, tudo muito mais simples, tá? Então, solução Frank de 1 TB, custa aqui, ó, R$ 45.350, inclui, né, o servidor, o software para 1 TB e a unidade de fita aqui, ok? Então o servidor tem só um disco de 1 TB, tá? Não é um servidorzão não, né? Só tem um disco de 1 TB, tá? A unidade de fita aqui, né, tem o suporte para 2.5 TB, ok, né? E o software é limitado em 1 TB, então tudo aqui está limitado em 1 TB, tá? A solução Barracuda 390, vamos voltar aqui, ó, 390 tem 4 TB, tá? Capacidade de 4 TB. Lá a capacidade é 1, né? Então quanto que ela custa aqui, ó? Ela custa 9.153, ou seja, eu já somei esses dois valores aqui, ó, do preço novo e o preço da nuvem. Já deu 9.153. Então, 13 para 9.153 é 31% menor. Mas detalhe, eu tenho 4 TB e estou replicando para a nuvem. Então eu faço o backup nos discos do Barracuda, replico para a nuvem da Barracuda, e lembra que eu falei, data center seus dados vão ficar em 2 data centers criptografados, né? E esses data centers são layer 4. Então a disponibilidade dos seus dados nesse data center é de 99,9999%. Qual a disponibilidade você tem com a fita aqui? E se você corromper a fita? E se a fita perder? Né? E se chover na fita, molhar a fita, estragar a fita? Né? Então, aqui eu tenho muito pouco SLA por causa da qualidade de fita. Quem uma vez tentou restaurar fita de backup e falou, olha, as fitas não conseguem ser lidas. Aqui você não vai ter mais esse problema. Tá? Então, 4 vezes mais espaço, 31% menor e livres das fitas. Tá? Vamos voltar lá para o nosso Barracuda Spam Firewall. Voltou, já está no ar aqui. E agora, tanã, vamos dar um... Está aqui ele, vivão da cifra, tá? Então voltou aqui o meu backup, está tudo funcionando aqui, tá? Tudo em ordem, todos, ó, último arquivo, última mensagem há 1 minuto atrás, está tudo em ordem aqui. Bom, então, voltando aqui para a apresentação. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas pelo problema do som no início. Esse webinar está gravado, vocês podem ouvir ele no YouTube, vocês vão receber comunicação a respeito disso, onde ele vai estar, e a apresentação também vai estar disponível para baixar no SlideShare. Tudo isso vocês vão receber comunicação entre hoje e amanhã, de onde vai estar disponível os locais. Eu queria saber agora, antes de terminar, se alguém tem alguma pergunta, pode colocar lá no chat as perguntas, questões. Caramba. Alguma questão, pessoal? Alguma questão? Sem questões? Bom, é isso. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Desejo uma boa tarde, um bom final de dia. Muito obrigado.